Dinheiro, finanças, investimentos. O que essas palavras causam em você quando ouvidas? Em muita gente é espanto e até mesmo fobia. É isso mesmo, gente. E por que será que isso acontece? Nós vamos atrás dessas respostas no Diálogos de hoje, porque medo das finanças é o tema desta edição. E para papear comigo, eu recebo aqui no estúdio o assessor de investimentos, Felipe Rosa. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Felipe, então começar com a pergunta que não quer calar, né? Com a pergunta base. Por que esse tema ainda causa espanto, tremedeira, até mesmo fobia em muita gente? Dinheiro, investimento? Bom, a gente pode trazer aqui para a mesa uma série de questões que auxiliam nessa resistência das pessoas com relação ao universo financeiro. A primeira delas, que eu entendo que seja a mais relevante, é a falta de ensino sobre finanças na escola. A gente tem ali disciplinas básicas como matemática, português, física, química, mas falta uma matéria de educação financeira, que está sendo incluída na grade há pouco tempo, né? Mas isso é bem recente. Em contrapartida, né, somando isso a esse aspecto, a gente tem um contexto histórico nacional que não incentiva as pessoas a planejarem o longo prazo. Então, a gente teve aí ao longo da história brasileira diversas mudanças de unidade monetária, vários episódios inflacionários, e isso teve a sua grande participação para minar a vontade da população brasileira de se planejar a longo prazo. Isso, somado ao fato de não existir um ensino robusto para finanças na escola desde a educação básica, resulta em medo, em resistência quando o assunto é dinheiro. Você, rapidamente, você que trabalha com isso, você concorda? É de fato um assunto um pouco mais complexo ou não? É muito do psicológico também? Finanças, de um modo geral, muita gente pensa que é uma ciência exata, e sim, existe alguma carga matemática, mas o grande fator é humano. E então eu concordo, existe sim essa predisposição a uma resistência, principalmente quando esse assunto não é trabalhado em casa, desde o desenvolvimento das fases primordiais ali da criança, né? Sim, é importante falar livremente sobre esse assunto, né? Desde cedo em casa. A gente vai voltar nesse assunto ao longo do programa de hoje, mas agora eu quero apresentar a outra convidada que vai participar conosco também via Skype, que é a professora de Economia, Cristina Mello. Seja muito bem-vinda, Cristina. Obrigada, tudo bem? Tudo jóia. Cristina, eu vou então te passar a primeira pergunta que eu fiz para o Felipe, né? Por que esse medo causa espanto, fobia em muita gente? Uma das reações que acontece é ativar a aversão à perda. A aversão à perda é uma reação automática das pessoas que garantiu a nossa sobrevivência, mas que nesse contexto ela é ativada não porque vai garantir a nossa sobrevivência exatamente, mas porque a gente precisa ter um grau de atenção com essas questões. Legal. Bom, para a gente continuar esse assunto, então, gente, eu quero chamar o repórter Tiago Bezerra, que ele vai passar para a gente alguns dados, vai esmiuçar um pouquinho da realidade que a gente tem tanto em São José dos Campos quanto no Brasil, em termos de pessoas endividadas e também as pessoas que estão inadimplentes, não é mesmo, tio? Você tem dados para a gente? Seja bem-vindo.
Oi, Dani, tudo bem? Tudo bem com você que está nos assistindo também? Uma situação preocupante em São José dos Campos, né? A gente tem um número mais recente do Serasa que diz que aqui na nossa cidade são 264 mil pessoas inadimplentes. Por que esse número chama muito atenção? Porque, de acordo com o dado mais recente do IBGE, a estimativa de população em São José dos Campos são 697 mil pessoas, ou seja, mais de um terço da população joseense está inadimplente. Falando de Brasil, a situação também não é muito animadora não, viu, Dani? A gente tem aqui, ó, durante o ano de 2023 inteirinho, a primeira vez que houve um recuo nesse percentual de inadimplência foi só em julho e foi uma queda bem simples mesmo, viu? Caiu de 78,5% para 78,1%, uma queda de 0,4 ponto percentual, uma coisa muito baixa, né? Ainda falando dos dados e levantamentos do Serasa, a faixa etária que mais tem pessoas com um nome restrito atualmente está com pessoas de idades entre 41 e 60 anos, e isso representa 34,8% dos negativados. Na sequência aparecem as pessoas de 26 a 40 anos, com 34,7% do total, e a faixa etária acima de 60 anos representa 18,1% das pessoas inadimplentes atualmente no nosso país. Falando também de valor médio da dívida dessas pessoas, está em torno de R$ 4.800, um acréscimo de 0,78%. Então a gente vê que a situação realmente é preocupante no Brasil como um todo e não é diferente aqui em São José também, né, Dani? Tá aí, realmente são números muito preocupantes. Então, gente, para repercutir um pouquinho com a gente, eu gostaria de apresentar outra convidada que está participando via Skype com a gente, que é a Patrícia, que é gerente do Serasa. Patrícia, seja muito bem-vindo também, bem-vinda ao time para a gente comentar um pouquinho. E claro, eu quero começar falando com você, repercutindo um pouquinho desses dados, né? Só em São José dos Campos são mais de 264 mil pessoas inadimplentes, um número que chama bastante atenção, né, Patrícia? Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, obrigada por me terem aqui. Sim, é um número que chama atenção, né? É o que o Thiago comentou, não só na cidade, né, de São José, mas do Brasil inteiro. Mais de 43% da população adulta está, né, inadimplente, não é nem endividada, é inadimplente, que, né, já está com o seu nome ali com uma restrição por não honrar, né, as suas dívidas, e isso é bastante preocupante, né, não só para cada um, né, mas para a economia do Brasil como um todo. Uhum. Patrícia, só para a gente explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa, endividado, a maioria das pessoas está, digamos assim, quando você compra alguma coisa parcela, você está automaticamente endividado, é isso? Agora, inadimplente é quando você não consegue pagar, o seu nome, ele fica sujo, seria isso? Para a gente esmiuçar certinho para o pessoal que está em casa. É exatamente isso. Então, todo mundo que tem aqui uma conta futura a ser paga está endividada. E, no fim, é praticamente todo mundo, porque uma conta de água, uma conta de luz, ela também entra, né, neste encaixe. Então, eu tenho aqui uma conta que vai vencer no futuro. A partir deste momento, a gente está endividado. Quando eu não pago essa conta, eu estou com essa conta em atraso. E quando a gente fala de inadimplência, é um cenário ainda, um terceiro, né, fator, que é o cenário onde, de fato, o seu nome fica popularmente sujo, porque, né, esses credores, né, então essas empresas com qual você possui, né, essa conta em atraso, ela coloca o seu nome no que a gente chama de birôs de crédito, né, e aí todo o mercado consegue ter acesso a essa informação. Então, não é só a empresa com qual você tem essa dívida em atraso, mas todo mundo consegue enxergar essa informação. Então, quando a gente fala de 43% da população inadimplente, são essas pessoas que estão, né, com o nome sujo no mercado. Sim, e aí tivemos vários fatores, né, só para pontuar, a questão da pandemia mesmo recente, agravou essa situação, muitas pessoas perderam emprego, tiveram jornada de trabalho reduzida, consequentemente o salário. Então, foi um fator que realmente contribuiu para isso. Queria que você falasse um pouquinho qual que é o principal perfil, trazendo, né, mais para a nossa realidade, São José dos Campos, qual que é o principal perfil dessas pessoas que estão inadimplentes? Perfeito. Sim, a pandemia com certeza ela influenciou, né? E a pandemia, só que ela não é o único fator.
Então, quando a gente fala de comportamento, né, quando a gente fala de educação financeira, realmente, né, que foi a pergunta, né, que os meus colegas já responderam, a gente não fala só de conhecimento financeiro, mas a gente fala de comportamento, de disciplina, de acompanhamento, de educação financeira. Então, a gente tem um viés macroeconômico, né, que ele impacta, né, seja a taxa de juros, seja a própria inflação, que diminui o nosso poder de compra. Tem eventos, né, atípicos, por exemplo, a pandemia, onde realmente, né, a taxa aqui de desemprego, né, a renda da maioria da população, ela foi, né, degredida, então isso também impacta no poder de compra. Mas quando a gente fala aqui da inadimplência, ela vem com uma alta já faz mais tempo até que a própria pandemia, né? Quando teve as ações ali do governo na pandemia, ela tem uma leve queda, mas ela continua, né, depois crescendo ali desde de setembro ali de 2019, ela vem numa crescente. E quando a gente fala de perfil de dívida, né, aí em São José, e também é muito parecido com todo o Brasil, né, acaba que sendo bem parecido, o cartão de crédito, ele vem primeiro, bancos e cartões, né, vem aqui como primeiro participação dessas dívidas, então com mais de 30%. Agora em agosto foi, né, ela teve uma caída, está um pouquinho menor, mas está em 29%, então ainda falando, né, em ordem de grandeza, continua sendo a primeira. E quando a gente vê a segunda colocação, que é a mais preocupante, são as contas básicas, que a gente chama de utilities. Então, conta de água, conta de luz, são contas que entram agora em segundo lugar e elas vêm tendo uma crescente este ano, né? Não é algo tão, né, olhando aqui tão recente, mas quando a gente olha realmente em 2023, essas contas elas passam para o segundo lugar, elas eram terceiro e agora elas são em segundo, com 24,5%. Então, isso é até mais preocupante, porque isso impacta diretamente, né, do bem-estar da população no seu dia a dia. Sim, e aí falando um pouquinho realidade, né? As pessoas que estão nessa situação, inadimplentes, aí o ideal mesmo é dialogar, tentar renegociar essas dívidas. Aliás, tem vários mutirões para isso também, né? O que você, qual que é o caminho que você sugere para essas pessoas que estão nessa situação também? O que fazer, né? Às vezes a pessoa está tão atolada com tantas coisas, não sabe por onde começar, mas é diálogo, o planejamento, né, em todo momento, mas o que ela precisa fazer? É tentar renegociar, ir a mutirões? Com certeza, renegociar é um dos mecanismos, né, que a gente tem aqui, né, como um todo, porque para as empresas também é interessante que elas consigam, né, reaver parte deste valor. E quando a gente fala de renegociar, já considera aqui que existe um percentual de desconto sobre o montante final, né? Então, acho que são alguns pontos, né? Primeiro que a gente precisa encarar o problema como ele é. E a gente, falando aí, né, um pouco de psicologia e um pouco, né, de comportamento, a gente vê que tem muita gente que tem esse medo ou realmente vai empurrando esse problema mais para frente. Mas quando entra contas básicas, isso começa a ficar um pouco mais complicado. Então, entender, né, o quanto entradas e saídas do seu orçamento e entender qual é a dívida que você vai começar a renegociar, porque, infelizmente, né, a média não é de uma dívida por brasileiro, é de 3 a 4 dívidas por brasileiro. Então, ainda tem mais esse complicômetro, porque por onde eu começo, visto que o meu orçamento mensal ele não deixa, né, eu não consigo renegociar todas de uma vez. Então, é entender, ter esse conhecimento de qual que era o valor inicial da dívida, qual que é o valor atual, qual que é a diferença. Os juros que correu sobre o período, né, com o qual você está aí com essa conta em atraso, entender qual que é essa renegociação, qual que é o percentual de desconto, qual que é a condição de parcelamento, porque esses mutirões e essas renegociações, de fato, eles também oferecem essa possibilidade, sabendo que é muito difícil quitar de uma vez só, e aí sim começar a priorizar, para aquelas que mais te impacta, né, no seu dia a dia, e também entender qual que é aquelas que têm um juros maior, né, porque essas, conforme você vai deixando passar, cada vez ela vai ficando maior e vira a bola de neve que a gente já conhece e fica cada vez mais difícil quitar. Então, tem alguns mecanismos, mas entender a dívida inicial, final, qual que é a taxa de juros e aquela que te impacta, seja, né, sujando o seu nome diretamente, ou seja, no seu bem-estar atual, são fatores importantes a serem considerados para renegociar. Dúvida. Agora quero trazer os demais convidados, começar com o Felipe. A gente falou sobre altos juros e aí automaticamente a gente já lembra dos cartões de crédito, né, que são os vilões nesse sentido. Os juros eles são altíssimos e aí ainda mais quando a pessoa ela não consegue pagar a fatura inteira, né, aí ela começa a fracionar a fatura do mês do cartão e aí vai virando uma bola de neve, né, Felipe? É um tema bem delicado e é preciso se atentar a isso. Com certeza.
E até antes de entrar rapidamente no assunto cartão de crédito, é legal a gente situar um pouco sobre juros. Os juros, ele pode ser maléfico para o nosso patrimônio, quando a gente fala de um juros de cartão de crédito, por exemplo, ou ele pode ser benéfico. Quando a gente consegue estar superavitário, que a gente chama, então tá com as contas em dia, fazer sobrar um pouco de dinheiro e direcionar esse excedente de capital para algum tipo de investimento, para alguma categoria de investimento, a gente vai experimentar o lado bom dos juros, que são os rendimentos ali. Agora, quando o cartão de crédito, especificamente, ele é entendido como uma extensão da renda pessoal, de maneira errônea, isso com certeza vai comprometer a saúde financeira da pessoa aos poucos. Porque se você tem um indivíduo com uma renda mensal de aproximadamente R$5.000, por exemplo, e o banco libera para essa pessoa um crédito de R$2.500, essa pessoa não passa a ter R$7.500 de renda, ela passa a ter os mesmos R$5.000. Esse crédito, se usado de maneira inteligente, pode ser alocado na compra de um bem um pouco mais oneroso, de forma parcelada, gerando sim um nível de endividamento, mas que se você fizer com consciência, não vai ser maléfico. Agora, se você não desenhar corretamente o seu orçamento para que os seus gastos não excedam a sua renda de R$5.000, com certeza você vai experimentar o lado não bom dos juros. É o famoso planejamento, né, que a gente vai falar mais no decorrer do programa. Professora Cristina, bem isso mesmo, né? A questão dos juros dos cartões de crédito é bem complicado, então é preciso planejamento, mas além disso é preciso também pensar em políticas públicas e em outros mecanismos também para que a gente consiga contornar, deixar essa situação um pouco menos pesada, não é mesmo? Principalmente quando a gente fala de um país como o nosso, em que a maioria das pessoas, elas são socialmente menos favorecidas, né? Dani, esse cenário apresentado agora pela nossa colega do Serasa é muito preocupante e a gente tem que fazer um enfrentamento dessa situação com 3 frentes de trabalho, né? Uma é a formação, educação e capacitação das pessoas menos favorecidas para uma inserção melhor no mercado de trabalho. Essa é a única maneira, de fato, da gente conseguir aumentar permanentemente a renda dessas famílias e, portanto, acesso a bem-estar. Segundo, lidar com a situação atual, contingencialmente, de enfrentamento dessas dívidas. Então, a gente já tem um programa que é o Desenrola do governo, que está direcionado a isso. Mas o terceiro, e talvez mais importante, é entender um pouco esse arcabouço, né, que leva essas pessoas para esse endividamento. Então, veja, na Inglaterra, os bancos são corresponsáveis no superendividamento das famílias. Então, eles não podem emprestar se isso levar as pessoas a um superendividamento. Nos Estados Unidos, nós temos a possibilidade das falências individuais, ou seja, há uma negociação para que essa pessoa saia da condição de dívida. Isso é orgânico, é uma oferta para todo mundo o tempo todo, não é excepcional como o caso do Desenrola. Então, a gente precisa olhar para isso, desenhar políticas públicas para inibir práticas nocivas no mercado. Hoje, no rotativo, se uma pessoa não conseguir pagar integralmente seu cartão de crédito e entrar no rotativo, a taxa de juros mais alta que a gente tem, apontada pelo Banco Central, é de 1.000% ao ano. Ou seja, nós levamos as pessoas à dívida. Não é ela que se endivida. E nós temos um problema de educação para o consumo, de educação financeira e de fomentar e estimular consumismo. São várias as frentes em que podemos atuar para conseguir construir uma situação mais adequada. É isso. Bom, Patrícia, você gostaria de fazer alguma colocação, pontuar alguma coisa, em meio ao que o Felipe e a professora Cristina falaram? A primeira pergunta, né, que você fez para o Felipe, e eu concordei bastante com a resposta, né,
que a educação financeira ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência muito mais humana realmente, né, e muito mais comportamental, e a gente precisa entender isso, né, seja aqui olhando, né, num viés de políticas públicas, né, mas também principalmente olhando aqui realmente a questão de comportamento, como a gente lida com dinheiro, como a gente tem um tabu sobre este tema dentro de casa, o papel da família, o papel da escola, o papel do governo dentro dela, e independente do cenário ser mais animador ou não, né, independente aqui, a gente precisa dar mecanismos aqui e entender essa questão de disciplina e comportamento dentro aqui das nossas escolas, principalmente quando a gente fala da nossa grade aí, né, de educação básica. Então, eu só queria reforçar, né, este ponto para que de fato a gente encare o problema com todo o espectro que ele tem e não só olhando, né, o cálculo de juros, por exemplo, que é o que muita gente acredita que é a educação financeira. E que essa situação, que é preocupante, como a gente reiterou aqui, ela não seja normalizada, né? Eu acho que essa é uma questão importante também da gente pontuar. É isso, Patrícia. Gostaria de te agradecer pela participação aqui com a gente. A Patrícia Camilo, que é gerente do Serasa. Muito obrigada por contribuir aqui com a gente, viu? Obrigada a vocês, prazer é todo meu. É isso. Bom, gente, mais o bate-papo ainda não acabou, tem muito diálogos pela frente ainda, mas agora a gente vai fazer uma pausa rapidinho. Fique com a gente porque voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre medo das finanças e eu estou recebendo aqui no estúdio o assessor de investimentos, Felipe Rosa, e também via Skype a professora de economia, Cristina Mello. Antes da gente iniciar o bate-papo, o diálogo deste bloco, eu gostaria de mostrar um Povo Fala que a gente fez. Eu fui para as ruas do centro de São José dos Campos e para tentar entender por que esse tema ainda é tão nebuloso para as pessoas e como que está o dia a dia, a rotina, se as pessoas estão conseguindo, de fato, se planejar financeiramente. Vamos conferir, então? E aí, gente, como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu vim para as ruas, mais precisamente para o calçadão aqui de São José dos Campos. Eu quero saber das pessoas como que anda a relação delas com as contas, com as finanças. Será que elas têm medo de tocar nesse assunto, de se aprofundar nisso? É o que a gente vai saber a partir de agora. Finanças é um assunto que quando você ouve te causa um medo, algum impacto de certa forma? Sim, porque hoje em dia, né, os salários estão meio apertados e se a pessoa não tiver um certo controle, vai dar problema sim. Eu como já tenho uma noção de que eu que sou à frente das minhas finanças sozinha, então eu já estou bem acostumada a lidar com isso, mas no caso seria bem interessante se a gente tivesse uma educação financeira na escola, desde pequeno, assim. Eu acho que ajudaria bastante, porque tem muita gente que não consegue lidar com essa situação assim, de finança, organizar. Esse assunto é um assunto que te causa algum pânico, alguma coisa? Eu pergunto porque existe esse medo das pessoas que não gostam de falar de finanças, não gostam nem de ver o saldo bancário. Para você é tranquilo falar sobre esse assunto? Para mim é tranquilo, na minha casa sempre foi muito aberto isso, sempre minha mãe gostou muito de sentar a gente e falar, não, a gente está ganhando isso, a gente está pagando isso, e hoje em dia em casa é tudo dividido, então cada um paga a sua parte e é tudo colocado, tipo, hoje a conta de luz veio assim, e não sei o quê, e pra gente poder conversar sobre isso, porque é um assunto importante, né? É sobre o que a gente está ganhando, o que a gente está gastando, né? Então é importante. Eu procurei desde cedo fazer um curso de administração, então já para administrar direito um pouco que eu ganho, né? Porque a gente que é diarista, por exemplo, no meu caso, a gente não ganha lá essas coisas, então tem que aprender a administrar, né? Então a gente no dia a dia tem que saber onde vai empregar cada centavo, né? No caso. Tá aí. Bom, Felipe, educação financeira, também planejamento, administração, foram os temas campeões, as palavras campeãs nesse sentido, das pessoas que a gente conversou.
eu acho que é importante frisar também, e até entra no contexto de educação financeira, é quando as pessoas desde cedo, né, elas começam a ter noção também do valor do dinheiro, como foi muito bem comentado, em casa a gente sabe o que cada um tem de pagar, até essa responsabilidade financeira, né? Não sei se esse é o termo correto, mas é muito importante ter isso em mente, né? O valor das coisas, a responsabilidade de cada um desde cedo. Com certeza. O medo, né, ele nasce do desconhecimento. Então foi muito curioso observar aquela senhora falando que ela buscou um curso de administração para poder administrar os recursos dela, e com isso ela consegue dizer que ela tem uma boa administração, ela olha isso com tranquilidade, né? Então o conhecimento ele trouxe luz para essa questão. O outro rapaz que mencionou que esse assunto sempre foi abordado com clareza na casa dele também demonstrou tranquilidade. Quando a gente não trata um assunto dentro de casa, a gente abre espaço para que a criança, para que o jovem crie a própria versão daquele acontecimento. E isso pode nem sempre ser bom, pode criar uma barreira psicológica. E como já foi muito bem mencionado aqui, a educação financeira, as finanças, elas são muito mais uma ciência humana do que uma ciência exata, né? Então, quando a gente fala de educação financeira, é muito interessante que a pessoa entenda o seu próprio orçamento. Mas o que é um orçamento? Nada mais é que a relação de todos os gastos que a pessoa tem no mês versus o quanto ela está recebendo. E o orçamento ele é uma peça muito chave dentro desse cenário, porque ele vai ser uma ferramenta que vai prover dados importantes, como o padrão de consumo, com o que a pessoa tem mais propensão a gastar. E isso somado a toda a enxurrada de informação que a gente tem, toda a disponibilidade de anúncios de venda em todos os lugares que a gente olha, inclusive as mídias sociais que estão cada vez mais especializadas em atingir os nossos vieses, cada um tem uma fraqueza. Então, por exemplo, um gatilho de escassez pode ser um fator catalisador na decisão de compra de uma pessoa, mesmo que esse bem seja supérfluo. Então é importante ter o controle na mão, tratar esse assunto com clareza e abertura dentro de casa para que a gente consiga frear um pouco esses gatilhos que muitas vezes levam ao consumismo e ao endividamento indesejado. E Felipe, rapidamente para a gente continuar, o que muitos pais fazem, né? Aquela tática de ter um porquinho e colocando, ensinando o filho desde pequenininho, seus 2, 3 anos, é uma boa, de fato, é uma forma bem educativa, bem didática de começar a apresentar esse assunto das finanças para a criança? Com certeza, essa prática ela é muito lúdica, porque quanto mais dinheiro tem dentro do porquinho, mais pesado o porquinho fica. Então é uma maneira da gente materializar algo que é extremamente imaterial. Hoje em dia, principalmente, né? A gente vê cada vez menos o uso de cédulas físicas de papel, e isso, quando a gente consegue essa materialização, esse aumento de peso do porquinho, fica até mais próximo à questão do planejamento futuro, né? Porque a gente deixa de utilizar um recurso hoje para poder ter algum bem-estar lá na frente. E isso é uma boa forma de materializar isso para a criança. Bacana. Bom, queria falar com a professora Cristina. Então, professora, é interessante a gente ver, né, um pouquinho da realidade, as pessoas falando sobre o assunto. E outro ponto também que chama a atenção, a gente já deu uma pincelada, mas para a gente continuar seguindo, é a questão da dificuldade da pessoa conseguir se organizar, no sentido que as coisas aumentaram, né, os juros estão altos e também o salário das pessoas, elas não vão subindo, né, não equivalem ao aumento do preço das coisas também. Perfeita colocação. Eu acho que a gente tem uma quantidade muito grande de formação em educação financeira
que foi oferecida, criada, desenvolvida por bancos, por Banco Central, e que tratam muito da gente conhecer taxas de juros, aplicações financeiras, mas muito pouco a gente fala sobre educar para o consumo, né? Então, é como gastar, qual a melhor forma de fazer esse gasto, gasto hoje ou amanhã, né? E aí sim entra a educação financeira. Se eu preferir comprar e puder comprar depois, eu posso aplicar os recursos para poder comprar com recursos próprios sem dívida, ou vale a pena me endividar para fazer essa compra. Então, a educação financeira, ela vem depois da educação para o consumo. E isso que é o mais importante. E desafiador numa realidade em que as pessoas têm desejos, vontades infinitas de muitas coisas que elas gostariam, algumas necessárias, algumas não, mas recursos muito escassos, né? Uma condição financeira muito limitadora das possibilidades de compra que ela quer realizar. Então, para isso, tem que ter uma estratégia, né? Precisa aprender a comprar. É isso aí. Então, até para dar continuidade no que a professora mencionou, agora eu vou chamar o sociólogo Paulo Staisso. Ele gravou um vídeo para a gente, esmiuçando todo esse assunto, todo esse contexto. Está bem interessante. Vamos conferir, então. Hoje em dia se fala muito sobre fobia financeira, né? Esse medo irracional de se lidar com as próprias finanças pessoais e que leva a uma série de sintomas físicos, como insônia, taquicardia, angústias, dores no peito e assim por diante. Para além do enfoque individual e da psicologia, eu gostaria de trazer uma outra questão, que é a questão social para o debate. É fundamental que nós olhemos para o debate social da sociedade onde nós estamos crescendo e fazendo as nossas vidas, né? Isso porque toda vez que a gente lida com as nossas finanças pessoais, a gente acaba deparando com a realidade de que existem duas grandes dimensões da nossa vida e da vida social e da sociedade que estão em confronto, que são contraditórias, e dentro do qual a gente vive e conduz as nossas vidas. De um lado, existe a vida do consumo. Nós vivemos numa sociedade capitalista que precisa para o sistema funcionar, que se produza cada vez mais e que se consuma cada vez mais para poder gerar cada vez mais riquezas e circular esse capital todo, especialmente concentrando em grandes indústrias que vão girando essa máquina toda. Nesse cenário, o ser humano vira mercadoria, nós somos os produtos, né? E com a internet isso está ficando cada vez mais claro, né? Com serviços ditos gratuitos, que na verdade o produto somos nós, né? E que nós somos sujeitos a uma série de propagandas que vão criando na gente consumo, vontade de consumo. A gente vai criando e associando a nossa vida a consumo. Zygmunt Bauman, um importantíssimo sociólogo polonês, fala muito que essa sociedade do consumo nos leva não só a ter estilos de vida consumistas, mas a traçar estratégias existenciais consumistas, né? A gente procura construir a nossa vida de maneira a conseguir mais recursos para poder consumir mais, associando a nossa felicidade sempre a essa lógica econômica por trás. E isso, para esse sociólogo, aparece manifesto de várias formas diferentes, desde a forma como nós nos relacionamos amorosamente, até a forma como nós pensamos a religião e assim por diante. Então nós estamos falando de uma dimensão que nós somos instigados a consumir o tempo todo e que a nossa felicidade é muito associada a isso. E os algoritmos, hoje em dia, nós estamos vivenciando isso, acho que todo mundo já recebeu algum tipo de propaganda muito personalizada e se assustou com o quão pessoal era aquilo. Isso tem acontecido demais, né? Esses algoritmos estão violando a nossa privacidade e coletando dados pessoais para fazer propagandas cada vez mais personalizadas, que nos levam a querer exatamente aquele produto que, de repente, quando a gente teve a vontade dele, ele já estava ali aparecendo com uma propaganda e com uma facilidade incrível de se comprar, né? Você compra com um clique e às vezes não dá tempo nem de você se arrepender, o produto já está sendo enviado de tão rápido que isso, é um problema enorme cancelar depois e você acaba aceitando aquela compra que você fez por impulso, porque afinal isso gera prazer e bem-estar. Os estudos da neurociência têm mostrado cada vez mais que o consumo está ligado a uma produção de dopamina, um neurotransmissor ligado à questão de recompensa do cérebro, e a gente acaba consumindo quando a gente está triste, quando a gente está feliz. Isso gera para a gente, de fato, um bem-estar bioquímico. Então, de um lado, a gente tem essa realidade. E essa é uma realidade que a gente vai consumir cada vez mais e que no Brasil ela é exagerada, ela é exacerbada
por conta da facilidade de crédito, né? A gente pode, em grande parte dos locais, parcelar as compras que nós queremos e que nós não teríamos condições de comprar pelos nossos salários e pelo nosso orçamento em 10, 12 vezes sem juros, supostamente sem juros, mas podendo ter acesso àquele produto ali, agora, né? Mesmo sem ter o dinheiro para comprar, e acumulando faturas cada vez maiores que vão colocando grande parte da população no cheque especial, com juros caríssimos e entrando num ciclo de dívidas que vai tornando uma série de comprometimentos da vida cada vez maiores e, portanto, assustadores. E de um outro lado existe uma outra realidade, que é a realidade da precarização do Brasil. Nossos trabalhos foram precarizados nos últimos anos. O trabalhador brasileiro perdeu salário, perdeu qualidade de vida. Muita gente que trabalhava no rol de direitos, protegidos por direitos trabalhistas, hoje não trabalha mais e precisa acumular cada vez mais trabalhos para conseguir pagar as suas faturas, as suas contas básicas até, nem dentro do consumismo, né? Que está cada vez mais inviável para grande parte da população que não consegue pagar nem o aluguel. Os serviços estão caríssimos, o mercado está caríssimo, o consumo está caríssimo. E essas duas realidades da gente querer muito, porque nos é colocado, entrochado na nossa cabeça esse consumo, e a gente não poder, porque por mais que a gente trabalhe, o dinheiro não vem, isso gera uma série de frustrações, que não só se manifestam no nível individual, na nossa saúde mental, na nossa saúde financeira, no bem-estar da nossa família, mas especialmente no sistema e no planeta, né? Esse sistema todo que leva a gente a consumir cada vez mais não se sustenta, e nós estamos aí agora encarando isso cada vez mais nitidamente com as consequências da mudança global. Então é hora de a gente pensar nessas pautas sociais por trás disso. Tá, então, bela reflexão do Paulo de Tarso, sociólogo. Realmente, né, Felipe, o consumismo exacerbado, o planeta não tem esse tempo até de se regenerar, né? Mas eu queria rapidamente, para a gente finalizar esse bloco, daqui a pouco tem mais discussão ainda, a gente não para por aqui não, mas chamar atenção por essa facilidade, né, de crédito, do parcelamento, entre aspas, sem juros, né, 12 vezes sem juros, e aí a gente está, outubro, né, finalzinho de outubro, próximo do Natal também, então nessa época as pessoas começam a consumir e tal, e aí não pensa nas contas do início de ano, e aí vira uma bola de neve mesmo, né? Tem que tomar cuidado, nada é de graça, né? Os bancos, as empresas operadoras, elas nunca pedem, né, Felipe? O Brasil, ele tem uma economia de mercado, né? Então as empresas, sejam elas de qualquer ramo, elas estão disponibilizando seus produtos para os consumidores. O crédito, ele é um produto bancário e, como qualquer outro produto, a precificação desse produto para o consumidor, ela vai depender de duas grandezas, oferta e demanda. No Brasil, nós temos ali uma oferta relativamente pequena de bancos na economia, se compararmos com outros países, e a demanda, ela fica na nossa mão. Então, o endividamento, ele é algo que eu consigo controlar. Em alguns casos é mais simples, em outros casos é mais complexo, mas que depende do meu controle e do meu domínio sobre o meu próprio orçamento. Como a gente já mencionou, existe um contexto que dificulta um pouco isso, mas é possível, desde que eu enfrente a realidade como ela tomar a rédea das minhas finanças e evitar esse endividamento. É isso. Bom, daqui a pouco a gente repercute um pouquinho mais desse assunto, da reflexão do sociólogo Paulo de Tarso com a professora de Economia, Cristina Mello. A gente vai para mais uma pausa, a última de hoje, mas fiquem com a gente porque é rapidinho, bate-papo tá bom. A gente volta já já. O Diálogos da Cidade está de volta. Hoje estamos falando sobre medo das finanças e eu já chamo o repórter Thiago Bezerra, que está aqui com a gente durante o programa de hoje, gente. E ele vai falar de uma situação muito séria, né, Ti? Que o medo, a possibilidade de não ter dinheiro suficiente para pagar as contas do fim do mês, gera burnout e até mesmo pode gerar depressão nas pessoas, né? Um estudo recente apontou isso.
Exatamente, Dani. É uma situação aí muito complicada, né? Muito complexa, que gera esses transtornos de ansiedade e todas essas questões voltadas à saúde mental de muitas pessoas. Inclusive, muito interessante que no bloco anterior o nosso entrevistado comentou, né, que a educação financeira, a economia poderia ser muito mais tida como uma ciência humana do que como uma ciência exata. Justamente esse é o caminho, né? Gera uma série de consequências para as pessoas que não estão habituadas a lidar com essas situações, a pensar, a se programar para conseguir lidar com o dinheiro da melhor maneira possível. Diante de tudo isso, foi feita uma pesquisa. O nome dessa pesquisa é O Bolso do Brasileiro. Foi feita há algum tempinho atrás já, foi em 2020, feita aqui por uma empresa especializada em educação financeira e revelou justamente que 39% das pessoas entrevistadas adiam as suas decisões financeiras. E por que desse adiamento? Justamente porque as pessoas não sabem lidar com as consequências. Às vezes a situação está complicada, o dinheiro está faltando, ou de repente até tem o dinheiro, mas não sabem realmente onde direcionar, de que maneira fazer essas aplicações, esse planejamento, e isso tudo gera consequências psicológicas. E aí entra nessas questões que você já levantou aí pra gente, né? Por exemplo, o burnout, que é uma síndrome, né, um transtorno de ansiedade ligado justamente à estafa, né? A pessoa que já chegou ali no seu limite, já não sabe mais lidar com aquela situação e tem uma série de consequências psicológicas, e também a depressão. Nesse mesmo contexto, nessa mesma pesquisa, eles escutaram alguns psicólogos, ou seja, profissionais ligados à área da saúde mental, que revelaram que por que tudo isso está interligado? As pessoas não tendo planejamento financeiro acabam de repente se sobrecarregando de trabalho e aí recebem o dinheiro, mas não sabem como aplicar, não sabem para onde direcionar, às vezes não conseguem nem mesmo tendo dinheiro ter um tempo de lazer ou algum tempo de qualidade para aproveitar esse dinheiro, não conseguem dar conta das dívidas e aí a situação vai saindo do controle. A pesquisa revelou aqui, ó, que essa fobia financeira é mais frequente nas mulheres do que nos homens. Adiar essas decisões financeiras por medo de encarar as finanças atinge 41% das mulheres e 36% dos homens, enquanto 46% das mulheres se sentem mais culpadas quando o assunto é lidar com o dinheiro. O percentual cai para 30% quando se trata dos homens. Então a gente tem um cenário de complicação para ambos os gêneros, mas em geral as mulheres têm se preocupado mais e lidado mais com as consequências negativas, entre elas burnout, depressão, porque não tem planejamento financeiro, porque precisam ficar nesse jogo de adiar e mandar para frente cada vez mais o problema. O caminho é realmente trabalhar a educação financeira e trabalhar o psicológico, né, Dani? Sem dúvida, é assunto delicado esse, ainda mais quando a gente pensa, e já é cientificamente comprovado, o próprio Paulo pontuou bem isso aqui, que o consumo, as compras, elas causam prazer, né? E a gente é bombardeado o tempo todo com informação, e aí muitas pessoas acabam caindo nisso, é uma situação bem delicada mesmo. Muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje, Ti. Bom, agora eu quero então para a professora Cristina para repercutir um pouquinho, né, professora? Como a gente já apontou, nós somos bombardeados o tempo todo, há um incentivo massivo às compras, ao consumo, e aí a gente tem essa pesquisa, que complicado, né? A gente fala de burnout, depressão, são coisas muito sérias, né? E aí eu vou além, a gente vai para a questão da autoestima também, que acaba mexendo muito com a pessoa, né, que não tem dinheiro, principalmente para pagar suas contas, ou de repente para um lazer, para fazer outras coisas para si também, né? Olha, essa é uma situação bastante difícil. Nós temos aqui duas condições que levam as pessoas a isso, né? Determinantes econômicos. Uma é a educação, né, que pode permitir não só essa pessoa ter uma inserção e uma renda melhor no mercado de trabalho, mas reconhecer quais são os limites dela, né? E não se culpar, não se responsabilizar, e de buscar um pouco de autocuidado para evitar o burnout. A outra é que nós temos desigualdades sociais que são marcadas por diferenças que não estão relacionadas às questões econômicas, mas estão relacionadas ao nosso comportamento como sociedade. Então, há uma discriminação. Negros ganham menos do que brancos, mulheres ganham menos do que homens,
pessoas no norte ganham menos do que pessoas no sul, e a gente precisa enfrentar isso, né? Esse enfrentamento, ele torna essa sociedade mais justa, traz essas pessoas para uma condição de renda melhorada e, de alguma forma, caminha para atuar no sentido de inibir situações dramáticas como de burnout e de comportamento emocional abalado. Agora, veja, a gente tem aqui, então, duas dimensões, né? Uma racional de enfrentamento da situação, a outra que é mais emocional e mais comportamental. E a única forma da gente tratar esses comportamentos é falando sobre o assunto. É muito difícil que as pessoas que estão endividadas falem, porque elas se sentem responsáveis pela condição, se sentem diminuídas pela condição de endividamento, né? E elas não são, de fato, acolhidas pelo sistema, né? Quando você tem uma situação de dívida, as pessoas responsabilizam você, olha, mas por que você está nessa condição, mas você não pagou, mas quando você vai pagar, né? E assediam, de certa forma, essa pessoa por telefone, expõem a pessoa, porque ligam para números antigos dessa pessoa, perguntando se alguém a conhece, né? Enfim, criam um ambiente de coerção social que leva essa pessoa a se sentir só, isolada e sem saída. Então, é preciso que a gente crie mecanismos para que essas pessoas possam falar sobre o assunto, entender que elas não estão sós diante desse problema e que elas podem ser amparadas e que há uma solução. É possível sair dessa condição, né? É possível um momento na sua vida olhar para trás e pensar, eu enfrentei e eu consegui. E enfim, a gente tem uma associação de planejadores financeiros que faz esse tipo de trabalho. Eu já vi situações de pessoas endividadas num nível que você acreditava que era impossível elas saírem e elas virarem poupadoras e realizadoras de sonho. Então, existe a possibilidade, sim, mas ela precisa ser verbalizada, enfrentada na sua totalidade, para que a gente possa atuar e ajudar essas pessoas a sair dessa condição. É isso. Essa fala, né, dessa pesquisa até me fez lembrar de uma situação que uma vez eu li uma reportagem e um psicólogo, ele falou uma coisa que choca, né, mas infelizmente é real. Ele disse que quando ele vai trabalhar com principalmente pessoas de baixa renda, né, uma coisa é você ter de ressignificar, né, alguma coisa emocional, alguma coisa que você viveu. Agora, quando mexe com autoestima, questões sociais, quando a pessoa ela não tem direito ao básico, isso é muito complicado. E ele pontuava isso, que era muito difícil, né? O que você vai falar para uma pessoa numa situação dessa? A saída é bem complicada, a gente precisa de pessoas que realmente estejam dispostas, pensem nesse lado também da população. E professora, para a gente dar seguimento, a gente já está chegando daqui a pouquinho nos minutos finais do programa, o que precisa ser feito além da base? A gente já pontuou aqui inúmeras vezes, educação financeira é a solução, a gente precisa educar as nossas crianças para que a gente cresça mais consciente, sem medo de falar sobre o dinheiro, mas o que é possível fazer também em termos de políticas fiscais para que a gente possa tentar igualar, tentar melhorar essa situação, volto a dizer, a reforçar, principalmente para as pessoas em situações vulneráveis, porque a gente vive num país completamente desigual, num país pobre. Como que a gente faz para que essa situação seja amenizada? A gente precisa primeiro cuidar da nossa taxa de juros. Nós temos uma das maiores taxas de juros planetárias. Então, a gente induz as pessoas a um excesso de dívida porque temos uma taxa de juros alta. A segunda é entender que, de fato, é uma economia de mercado. E na hora de ofertar crédito, os bancos precisam de algumas garantias. A população mais pobre não tem garantias para oferecer. E, portanto, é a população que se utiliza de créditos mais perversos, com taxas de juros maiores. Então, a gente precisa olhar para isso, né, e criar uma condição, dentro de uma lógica de mercado, de oferecer soluções de crédito para essas famílias. Precisamos, sim, corresponsabilizar o agente financeiro no superendividamento das famílias. Ele é corresponsável por isso, né? Ele tem um interesse em ganhar aquele recurso, em ganhar aquela taxa de juros, e ele empresta mesmo sabendo que aquele indivíduo vai ficar superendividado.
Precisamos responsabilizar as autoridades públicas também, que concedem informações para os bancos, como, por exemplo, dos aposentados, para que eles sejam assediados por crédito, enfim, ofertas que acabam levando essas pessoas também ao superendividamento. Então, é preciso que a gente monitore a nossa sociedade, monitore os bancos e crie leis e regras que tornem o nosso tecido social mais robusto nesse sentido, que fragilize menos as populações menos desassistidas. E é preciso que a gente os escute para entender a condição, entender a lógica e melhor direcionar as políticas, né? Entender o porquê, qual é o motivador, né? Qual é a emoção que está por trás do comportamento, quais são os valores que estão levando essa pessoa a essa condição, porque, do contrário, nós vamos endereçar políticas públicas para as paredes, não para esses indivíduos. Então, a gente precisa ouvi-los. É isso, Felipe. Você concorda? Gostaria de fazer alguma colocação nesse sentido? Quando a gente fala do desenho de um planejamento financeiro, né, a gente está falando do casamento entre dois aspectos da vida de uma pessoa, o quantitativo e o qualitativo, que a gente costuma dizer, utilizando a boa prática de uma metodologia que é internacional. Então, a gente tem que ver efetivamente quais são as capacidades práticas dessa pessoa e efetivamente o que ela busca, né? O que ela gostaria, o que ela aceita. Então, um planejamento financeiro, ele é efetivamente o trilho que a pessoa deve seguir para atingir um determinado objetivo. E esse objetivo pode ser sair de um endividamento, fazer a aquisição de um imóvel, planejar a própria aposentadoria. Temos diversas frentes que a gente consegue atender desenhando um planejamento. E dentro disso a gente precisa lidar com os fatores externos que a gente realmente não consegue controlar. E até trazendo um pouco da questão abordada relativa à depressão, a falta de educação financeira, a preocupação com as finanças, ela também é uma das principais responsáveis por acidentes de trabalho. Então fica um aviso, uma sugestão para que gerentes, gestores, empresários se atentem um pouco também a essa questão, que pode ser a razão da queda na produtividade dos seus funcionários. É isso, então. Então, as palavras que ficam, né? Educação, diálogo, né? Vamos conversar desde cedo, não deixar esse tema virar um bicho de 7 cabeças, porque com certeza lá na frente vai dizer muito de como a pessoa ela vai lidar com toda essa parte financeira dela, né? Se ela vai ser uma pessoa mais controlada, mais organizada ou não. Felipe, eu gostaria de agradecer você pela participação aqui com a gente. Obrigada, viu, por contribuir com a gente. Obrigado, Dani. Obrigado a todos pelo espaço, pelo tempo e aos convidados pela participação também. Professora Cristina, mais uma vez gostaria de agradecer pela participação. A professora Cristina já virou sócia aqui nossa, já participou também de outros programas. Muito obrigada por disponibilizar um tempinho para conversar com a gente, viu? Prazer enorme, estou sempre à disposição de vocês. Fico ainda mais feliz de ter participado de um programa com gente tão interessante, com tanto conteúdo. Eu agradeço muito. Tá joia, obrigada. E é isso, gente. O Diálogos da Cidade fica por aqui. Vocês podem acompanhar este programa na íntegra e todos os demais da TV Câmara, que está com uma programação bem variada, por sinal, pelo youtube.com/@TV Câmara SJC. Vocês também podem nos acompanhar pelo canal 12.3, que é o canal aberto, além do 7 da NET e o 9 da Vivo. Então não tem desculpa para não assistir a TV Câmara, viu, gente? Tem várias opções. E também, se vocês quiserem ter acesso aos nossos bastidores e até mesmo sugerir pautas para o Diálogos e para os demais programas aqui da casa, vocês podem nos acompanhar também pelo Instagram, que é o @TV Câmara SJC. Eu fico por aqui, mas semana que vem tem mais diálogos. Tchau, tchau!